No oitavo laboratório do nosso curso prático de Docker, a gente vai desenvolver uma arquitetura de acesso cliente a um servidor, 2 containers, através do Docker Compose, onde que o container servidor terá o Nginx instalado com uma aplicação web, do qual a gente vai acessar de outro container nessa mesma rede que tem o curl instalado. Tá? A gente vai fazer isso via Docker Compose. Eu estou aqui no Windows com o WSL em Ubuntu, com o Docker instalado, permissão de administrador para executar o Docker. E eu também tenho o VS Code com a extensão do YML e também com a extensão para conectar com o WSL. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu digitar o nano, eu vou abrir o VS Code no arquivo dockercompose.yml. Como não existe esse arquivo, a gente vai abrir esse novo arquivo no VS Code conectado ao WSL. Tá? A gente pode fazer isso pelo nano, ao invés de digitar code e abrir nano. Só que o que acontece? O VS Code ele é um pouco melhor com relação à indentação, já tem as extensões, tem o Copilot também, então a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor em cima disso. Tá? Eu vou trocar aqui, ao invés de Compose, tá? Eu vou trazer aqui para YML, que aí a gente tem uma forma de trabalhar um pouco melhor, tá? Eu tenho algumas extensões aqui, deixa eu te mostrar elas, para que se você queira utilizá-las, você fica à vontade, tá? Tem essas aqui e também as outras, você pode pausar o vídeo e acessá-las, tá? Ansible, enfim, tem algumas que vão funcionar, outras não. Eu tenho linguagem para YML também. Todas essas instaladas, inclusive essas duas. Ok. Então aqui eu vou dar um pouco de zoom e a gente vai começar o desenvolvimento. Então, a gente vai criar os services. Tá? Aqui nos services, eu vou deixar 4 linhas de indentação. Não vou utilizar o Copilot, tá? A gente vai criar um service chamado servidor, tá? Que vai ser o nosso primeiro container. A imagem vai ser o Nginx, eu não vou colocar o latest. Tá? O container name vai se chamar apenas servidor. E também a gente vai ter as portas 8080 da máquina externa, tá? Vai se conectar com a porta 80 do container. E também, ao invés de volumes, a gente vai utilizar rede. Então, network, a gente vai colocar assim, rede 1. A gente vai chamar essa rede dessa forma. Logo abaixo da indentação do servidor, a gente vai criar um outro container chamado cliente. Então, que será o nosso serviço de container cliente. Esse serviço ele vai ser um Alpine. O container name vai se chamar cliente, como o Copilot nos sugere. E também ele vai ter networks, que vai também ser a rede 1. E o comando será o seguinte, a gente vai utilizar comando com sh-c, e a gente vai fazer o apkdd, cache curl. A gente só não vai utilizar o sleep 5, tá? A gente vai utilizar da seguinte forma. Concatenar com outro comando tail dev no. Nesse formato. Lá embaixo, juntamente da indentação de services, colocamos network e habilitamos rede 1. Tá? Nesse formato, não precisa colocar driver bridge. Então a gente consegue ali com o Ctrl S salvar. Os espaços a gente pode deixar como 2 ou 4. E aí Ctrl Alt F a gente consegue indentar. Se não me engano é esse atalho. Se a gente vier aqui no nosso WSL, a gente consegue ver que o Docker Compose está presente com o conteúdo que a gente colocou lá no VS Code. Depois que a gente programou esse arquivo, Ctrl L ali para limpar, a gente pode executar a estrutura através do comando docker compose up -d, para a gente executar o nosso Docker Compose, criar ambos os serviços de cliente com o curl e do servidor com o Nginx, e deixar esses 2 containers em execução. Tá? Se a gente executar aqui, ó, docker ps, para mostrar os containers em execução, ou melhor dizendo também Docker Compose,
PS, estão os dois containers up em execução, tá? Tirar o zoom aqui, tanto o cliente quanto o servidor. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai entrar no container servidor e vai testar a aplicação Nginx para ver se ela está em funcionamento. Então, docker compose exec, o nome do container que é servidor, tab ali nos ajuda a autocompletar, e o comando que a gente vai entrar que é com o sh. Agora, aqui se a gente executar curl, no localhost, então localhost na porta 80, ou não precisamos emitir, pronto, retornou o arquivo padrão do Nginx, o arquivo home do Nginx, ou seja, o nosso container servidor está em execução, executando também o software Nginx de servidor. Ctrl D para sair desse nosso container servidor. Agora a gente vai entrar no container cliente. Então, container cliente, docker compose exec, cliente, sh, ok? Aqui a gente consegue fazer o curl, http, servidor, tá? E a gente consegue acessar esse container servidor através do container cliente. Ctrl D para sair. Se a gente executar o curl no localhost na porta 8080, a gente também vai conseguir acessar o container servidor, já que a gente mapeou a porta 8080 da máquina host Docker, ou seja, dessa nossa máquina física, com a porta 80 do servidor, que é a porta que está funcionando atualmente o Nginx. Então a gente criou uma estrutura cliente-servidor de containers, onde que o cliente consegue acessar o servidor, o container servidor, e também a máquina host Docker consegue acessar o Nginx do container servidor. Agora, para a gente parar todos esses serviços, a gente pode executar docker compose stop. Então, vou executar o comando, a gente para os serviços, docker compose rm-f para remover todos esses serviços que estejam em execução, rede e tudo mais. Tá? A gente removeu, a gente pode remover a rede, então docker networks, tá? Network ls na verdade, então a gente pode remover a rede 1, tá? A gente já removeu ela, e também a gente consegue remover as imagens, tá? Do Nginx e também do Alpine, e por fim rm, o nome do arquivo para a gente remover o arquivo do Docker Compose. Todas essas informações você pode encontrar lá no meu site, assim como todos os comandos. O meu site é ubsocial.github.io.